Tem energia de São Jorge aqui também, forte. São Jorge, Ogum. Facas e lanças não te alcançarão. Os inimigos, nem tendo pé, te alcançam. E nem tendo mãos, não podem te pegar. É tempo de luz, é tempo de vitória, é tempo de estabelecer limites claros. É tempo de vibrar a tua luz. Cheguei, meus amores, cheguei! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma leitura aqui no canal @souivana. Uma leitura canalizada, vinda da espiritualidade maior, com uma elevada consciência, para trazer para você respostas, orientações e aconselhamentos sobre o teu momento presente, o teu passado e o teu futuro, para que você possa, meu amor, entender as soluções, aquietar o seu coração, zerar esse game para você ser feliz e realizar os seus sonhos. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nessa leitura. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana, sou taróloga, sou cartomante, também sou oraculista e terapeuta holística. Eu trabalho com uma técnica muito forte e poderosa espiritualmente chamada apometria. Eu não sei se você conhece, mas por conta desse desenvolvimento todo, essas leituras são sim realizadas aqui de maneira profunda. E eu convido você a ficar aqui comigo até o final para você entender essa leitura e por que ela chega até você. Porque, meu amor, aqui não tem coincidência nesse canal. Se você chega até aqui, a tua espiritualidade está conectada com a minha e tem algum recado para você nesse vídeo ou muitos recados. Então, se você se conectou com a capa, com o título, você apitou aí no seu celular, pode ter certeza, tem algo aqui que você precisa escutar. Então, bora para essa leitura? Bora! Meu amor, você que ainda não se inscreveu, como eu falei, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você estar sempre aqui comigo. Essa leitura, ela é para todos os signos, todas as pessoas que se conectam com esse campo de leitura, ok? Mas aqui nesse canal eu trago leituras para signos também, além dessas mensagens espirituais canalizadas e muito conteúdo sobre espiritualidade. Então bora lá, vou começar com o tarô. Vamos ver o que a espiritualidade quer que você saiba, conecta o que eu vou falar com o que você está vivendo, para você entender o que é para você nessa leitura e pega o que não é, só solta para o universo, porque é um campo coletivo. Carta do mundo, abrindo o jogo de vocês. Seis de copas. Me mostra aqui um movimento de indecisão. Tem uma indecisão aqui. O 9 de bastos. Entendi. O 10 de copas. Meu amor, meus queridos que estão aí, minhas queridas, vocês podem ter vivido batalhas pesadas e muito fortes. Mas muito, muito mesmo. Ataques espirituais, ataque vindo de pessoas, problemas inimagináveis, que te colocaram agora, hoje, na tua história, numa vibração, tá? Que quando tudo tá fluindo, ou tudo tá seguindo para ficar tudo bem, você não acredita, tá? Você tem questionamentos sobre ser feliz. E não é que você não queira, mas é que realmente o tanto que você teve que ficar na defensiva faz você nesse momento estar indeciso ou questionando alguma situação. Será que vai dar certo? Será que é uma boa escolha? Será que quando eu chegar lá eu vou ter paz? Será que quando eu resolver isso eu vou ter paz?
Será que agora é a hora de eu sentir paz? Será que eu vou conseguir ficar livre desse peso, dessa energia e dessas pessoas que me atacam? Será que eu vou conseguir viver o melhor que todo mundo está falando para mim nas cartas, nos oráculos, que eu vou viver? Então aqui eu vejo muitos questionamentos no teu subconsciente, alguns no teu consciente e até a tua alma aqui sonhando, mas com um pezinho atrás, tá? Tem um pezinho atrás aqui. E se tem uma palavra que a espiritualidade mostra como forte, prioritária aqui nesse jogo é permita-se. 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 E, inclusive, tem uma energia aqui de uma preta velha, sabe? De uma sabedoria falando, permita-se, permita-se. Mozinfio, mozinfia, permita-se. Acredite que hoje tem uma proteção com o Vormicê. Acredite. Isso ajuda a espiritualidade a proteger Vormicê. Não vou dizer que é para baixar a guarda. Não. Mas é para entender que proteção se instala, se permite e vive. E isso não é ter medo, mas é viver em luz. Mesmo que você ainda tenha que estar segurando nas tuas mãos um peso para se libertar. Olha, o que ela traz de fala com o que ela me mostra, eu precisei complementar, porque assim, é muito forte um campo se abrindo para libertação, realização, mesmo você ainda passando por uma situação muito difícil, para alguns até o pior momento. Mas isso não quer dizer que a luz não está indo na tua direção e que ela não está buscando você. E quando ela me mostrou uma tropa de luz aqui, indo em tua direção para te proteger, eu tive que complementar a fala, sabe? Porque me emociona o que eu vi. Porque é algo que a gente, quando está encarnado aqui na carne, a gente não consegue entender, a gente não consegue ver com os nossos olhos. Mas se os olhos espirituais estivessem conectados ao mundo terreno, você poderia ver que de todas as batalhas que você já pode ter vivido, essa já está determinada para você vencer. E não há nada e nem ninguém que vai segurar você de conquistar, da realização, do teu poder, da tua vitória. Não há nada. Mesmo que nesse momento você sinta que você ainda não pode relaxar, como ela trouxe aqui, você ainda não pode relaxar. Realmente. Mas pode experimentar viver momentos de luz, de confiança e se jogar aqui em uma oportunidade que está se abrindo diante dos seus olhos e talvez você não está enxergando porque você esperava outra oportunidade ou que isso viesse de outra forma. Só que a vida, ela traz pra gente o que a gente precisa naquele momento, na dosagem certa. E quando a gente solta as expectativas de estar recebendo o que a gente quer e a gente abraça com muito carinho, com muito amor, aquilo que nos é entregue
pela espiritualidade maior, a gente pega desse limão e faz uma limonada. Porque pode não ser o panorama perfeito, mas é o que vai colocar você numa proteção inimaginável. É uma abertura para realizar, para sonhar mais alto, para sentir o poder divino agindo na tua vida. Então confia na tua espiritualidade, mas principalmente se olhe no espelho e confie em você. Em você. Porque o que começa de algo positivo na tua vida agora, nos próximos dias, daqui a alguns instantes para alguns, é só o começo de uma nova era. Uma era que talvez você nunca ou há muito tempo não experimentava viver, ou nunca pensou em viver. Para alguns, há muito tempo não experimentava viver. É aquela era que você decreta e acontece. Sim. Saiba proteger a tua paz, os teus planos, os teus projetos, a tua vida. Tem energia de São Jorge aqui também, forte. São Jorge, Ogum. Facas e lanças não te alcançarão. Os inimigos, nem tendo pé, te alcançam. E nem tendo mãos, não podem te pegar. É tempo de luz, é tempo de vitória, é tempo de estabelecer limites claros. É tempo de vibrar a tua luz. E você coloca aqui nos comentários: eu vibro a minha luz. Eu vibro a minha luz. Eu vibro a minha luz. E a espiritualidade, ela tá com você agora. Pagem de copas. Uau. As de espadas. 2 de pentáculos e Rei de espadas. Quem viu a tua derrota, meu amor, agora vai estar vendo a tua vitória. Contratos rasgados, contratos que não servem mais ao teu propósito, porque aqui você aprendeu. E o mais importante, você aprendeu a reformular. Você está aprendendo a reformular. Levanta, ergue a cabeça. Se você soubesse tudo que vem, tudo, você não estaria agora se preocupando com o que já não toca mais você, não mexe mais com a tua energia, não olha mais para trás, não chora mais, não olha para o passado. Reprograme a tua caminhada. Porque o início da tua vitória está quase começando. E não precisa mostrar nada para ninguém. Que vai mostrar a vida e a espiritualidade, porque é ela que está aqui te honrando. Mesmo que você ainda esteja no movimento de cura interior, exterior, energética, vibracional e espiritual. Pode ser que você ainda sinta-se por um período perseguido
por uma sombra que parece que não descola de você. Sabe por quê? São as sombras mesmo, querendo achar uma brecha dentro do teu sentimento para poder voltar a dominar esse espaço que é a tua vida. Porém, quando você começa a deixar para trás aquilo que não serve mais, olhar para o futuro com amor incondicional pela tua vida, pela vida dos teus inimigos, rasgar contratos de dor e começar a trazer para a tua vida contratos de pé no chão. A minha realidade é essa, hoje, mas não me limita. Eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. É o que você tem que falar todos os dias para você mesmo. Não esperar que alguém fale isso para você. Porque é aí que muitas das coisas começaram. Na expectativa que alguém enxergasse o mundo como você. Que alguém enxergasse você como você queria ser visto ou ser vista. Ou até que alguém batesse palmas para você em um momento que você se sentiu grande, mas estava esperando validação do outro. Não espere mais do outro aquilo que você mesmo é que tem que dar para você. E veja essa sombra e diminuindo, diminuindo, diminuindo até sumir. E quando ela some, meu amor, nada mais pode parar você, a tua realização, a tua abertura. Alguns de vocês aqui vão rejuvenescer alguns anos. Porque rejuvenesceu e acordou em alma. E quando a alma tem propósito, tem querência, tem vontade, tem direção, não importa a idade. O corpo responde, rejuvenescendo. O ódio consome, o medo desmorona. Tem uma caixa de Pandora para você abrir em breve. Vai estar fazendo você entender muitas coisas. Talvez você olhe para você e você até queira voltar para aquele panorama da dor, porque você pode se julgar nesse momento. Não se julga não, tá? Enxerga como libertação definitiva desse peso nas tuas costas. Eu sou luz, eu sou luz. Coloca aqui nos comentários. Eu sou luz e a luz vence as trevas. E você há de vencer esse conflito, você há de vencer essa negatividade, você há de vencer essas pessoas, você há de vencer no teu caminho. E mesmo que as trevas ainda continuem tentando te atacar, não te alcançarão. Não te alcançarão. Porque quem é luz já sabe o seu lugar. Já sabe o teu lugar. Maravilha, né? Mas não acabou não. Tem mais. Bora continuar essa leitura? Bora, meu amor, para você entender depois desse recado espiritual forte aqui, acontecimentos, aconselhamentos, para que você se conecte a toda essa potência que a espiritualidade trouxe para você. Já vai dando um like, um hype nesse vídeo, como a gente começou aqui com a essência de uma preta velha maravilhosa. Vovó Joaquina, bora trazer
a energia do baralho das almas. Meu amor, carta da riqueza. Vai dando um like, um hypar nesse vídeo. Quem quer, tá? Eita, deixou sozinho. Quem quer tá na apometria coletiva, bora lá comigo. Maravilhosos, maravilhosas na apometria coletiva. Eu vi a carta da riqueza aqui, ó. Até lembrei. Vai ser tratamento para abertura de caminhos financeiros, equilíbrio financeiro, rompendo crenças. Inclusive, o primeiro áudio integrado de tratamento já tá liberado para quem já comprou, tá? Acessa a Hotmart, o áudio tá lá. E se você é membro do canal, chama lá no WhatsApp para ter acesso a esse áudio também, tá? Porque membros diamantes têm acesso à apometria coletiva. Você que é membro diamante ainda não sabe, você pode participar sem pagar nada. A carta da despedida. A carta da mulher. A carta da estrela d'alva. Eu vejo aqui você deixando para trás muitos comportamentos que antes você valorizava, muitas situações, pessoas, lugares, ambientes. Até vou te dizer que você pode estar mudando de opinião em algumas situações, sabe? Você começa a entender que é quando uma estrutura aqui moldou o teu olhar, o teu comportamento, através de situações que já não fazem mais sentido hoje. Eu vou te dizer que nem para tua alma, nem para a vida que você quer ter, e nem também para uma estrutura do mundo hoje. Como se algumas coisas não servem mais aqui, agora, nesse ano que a gente está, 2026. Mas você ainda estava agindo como se estivesse lá no passado, porque existe aqui uma estrutura como se fosse uma moldura. Você imagina um quadro, né? E você coloca aquela foto naquele quadro, ou naquele porta-retrato. E aquela moldura ela já tá velha, descascada, feia, ou até já não fica mais em pé, se é um porta-retrato, ou já não pendura mais na parede, e é preciso renovar-se, trazer uma nova moldura para poder essa nova moldura refletir toda a beleza que tem naquele quadro ou naquela foto. Imagina que é uma foto muito linda, mas que passava despercebida pelas pessoas porque estava muito caidinha aquela moldura. E aí quando você bota aquela moldura poderosa, inovadora, sabe quando a gente tem um celular e esse celular vai passando os anos, ele vai perdendo alguma tecnologia, e aí você encontra com outra pessoa e ela tem um modelo mais novo, do mesmo celular que o teu, e ele tem vários recursos que, cara, hoje que legal, preciso disso para trabalhar, para usar na vida, porque é legal mesmo ter, e esse celular que você tá na mão não tem mais, aí você fala, eu gosto tanto desse aparelho, né, ele me atende, mas quando eu olho para esse aqui não me atende mais não, eu preciso trocar de aparelho, sabe? E aí você busca trocar de aparelho porque você busca mudança, inovação, crescimento. Então algo aqui fala para você se despedir de valores do passado. E eu vejo você conseguindo enxergar, mas com uma dificuldade de estar rasgando esses contratos, que são esses valores que já não servem mais a quem você é hoje. Por quê? Cada dia que a gente acorda, a gente está diferente, né? Não importa, a gente está diferente. E aqui, quanto mais você caminha rumo à tua expansão de consciência, aos teus sonhos, à tua vitória, a tudo isso mais, o passado já não faz mais sentido. E muitas das coisas que antes você sonhava, você vai começar a enxergar que isso não serve mais. Só que aqui eu vejo um conflito, né? Um conflito onde precisa ressignificar isso como se isso não fosse perda. É como se a vontade de mudar, mas não é mudar, acumular. Ou seja, não é aquela coisa, eu quero mudar o meu guarda-roupa,
eu quero me vestir de forma diferente, mas eu não consigo desapegar das roupas antigas. Não, as roupas antigas elas não me servem mais. Eu vou pegar e eu vou doar. Sem dó, sem pena, sem saudade e sem ficar pensando que aquela roupa eu vivi naquele momento X ou foi alguém que me deu. Não, não, eu corto. Então isso aqui me mostra uma sombra perseguindo você nessa situação, sabe? Porque é uma questão interna que precisa ser olhada e ressignificada. E a tua espiritualidade, ela vem te trazendo as oportunidades de você entender o que tem valor para você. E aí eu te faço essa pergunta e te instigo a estar se perguntando todos os dias: o que hoje tem valor para mim? Você vai começar a perceber que tem situações que não servem mais, que não te acolhem mais, que não te enchem mais de orgulho ou até aquece o teu coração. E por mais que seja difícil programar uma história que você ainda não tem, digamos que algo palpável, vai ser preciso, ou seja, olhar para trás e querer sempre resgatar o velho traz segurança. Olhar para o novo, não ter perspectiva do que tem além do horizonte, o que eu consigo olhar além do horizonte. Vamos supor, estou aqui, estou vendo o horizonte lá. Eu não consigo ver o que tem depois do horizonte. Eu tenho um campo de visão limitado, como a gente tem na vida. A gente pode entender o que acontece hoje, programar o amanhã, mas quando a gente programa a longo prazo, alguma coisa nessa caminhada vai ter que ser ajustada. E aí é que mora o pânico, o medo de. Então eu fico com o velho, porque isso me traz a segurança. Só que quando você fica com o velho, você impede o novo de entrar, as portas de se abrir. E a espiritualidade está retirando o que precisa ser retirado de energias, pessoas e situações da tua vida. Da tua vida. Então, assim, a esperança é você compreender que quem faz o dia de amanhã é você. Com as suas escolhas que você está fazendo hoje. E com uma nova consciência vibrando em luz. A carta das boas vibrações, ela tinha que aparecer aqui, né, meu amor? Porque isso tudo a gente está falando de vibração. Onde, se você pegar muitos autores aí que falam sobre lei da atração consciente, vibração, né? Eles estão sempre falando sobre o valor que a gente dá aos momentos, às situações, e muitas vezes a gente dá valor mais ao que não temos do que ao que temos, mais as frustrações do que as alegrias, e olhamos mais para trás do que para frente. O ser humano foi moldado assim, faz parte da Matrix, né? Gente, nesse molde. E a gente precisa romper essa Matrix, romper essa estrutura desenhada para que coloque a gente paralisado diante de mudanças, diante do novo, diante do receber, onde a espiritualidade me mostra, muitos de vocês, quando olham para o passado, paralisam o presente ou o futuro, porque estão parando o tempo inteiro para entender algo que não precisa ser entendido muitas vezes no momento, precisa ser vivido, ressignificado e transmutado para que o novo comece a acontecer. E aí, quando o novo começa a acontecer, a vida começa a mudar. Porque a vida, ela não muda quando a gente pisca os olhos, mas muitas mudanças podem acontecer enquanto piscamos os olhos. Então, ou seja, muitas vezes a gente não enxerga toda uma estrutura que precisa para algo se materializar. Então já tem muita coisa acontecendo quando a gente não consegue enxergar algo acontecendo. E é uma constância aqui que fala alto. Não é sempre aquele pé no medo, por mais que a espiritualidade me mostra
que ainda tem algumas energias para alguns negativas, ainda tem sombras por aí, ainda tem perseguição. Não sendo uma coisa da tua cabeça. Existe. Porém, isso aqui não impede você de ir em busca das resoluções. E aqui tem alguém que muitas vezes está chamando você para seguir em frente. Você está olhando para trás. Isso daqui pode ser alguém... Isso aqui pode ter muitos sentidos pelo que a espiritualidade me mostra, que é um campo coletivo. Mas, por exemplo, pode ter alguém que está te chamando a experimentar algo novo e você está resistente. Pode ser alguém que está pedindo para você deixar alguma coisa para lá e você, não, eu preciso entender, saber cavucar isso aqui. Pode ser uma espiritualidade que tá, olha para trás, tem caminho, sai desse túnel escuro, mas você continua procurando a luz no túnel quando a luz está lá fora, entende? Entre mil outras situações. Pode ser também aquela companhia tóxica, né? Que parece que toda vez quer te lembrar de um passado que você não quer mais ter, que você quer esquecer, sabe? Então, entenda que tem muitos panoramas, mas todos esses podem ser mudados por você, tá? A carta da mulher, o patuá de proteção e as dificuldades. Alguns de vocês estão vivendo algumas dificuldades, sim. Me mostra que eu vejo duas mulheres dentro dessa estrutura de plantar uma dificuldade na tua vida. Uma mulher, ela já é desencarnada, e aqui me mostra uma pessoa de outra vida, ou seja, é uma personalidade múltipla, como a gente chama na apometria. Você que é aluno de apometria, que já passou por essa aula, tá entendendo bem o que eu tô falando, porque meus alunos estão muito aqui dentro do canal, né? São seguidores também. E você que está começando o curso agora, seja o básico ou avançado, você tem essa aula, você pode ir lá, dar uma olhada. Se ela já está liberada, dependendo do ponto que você está do conteúdo, vá lá, dá uma olhada nessa aula sobre personalidades múltiplas, para você entender mais sobre isso, tá? Então, a personalidade múltipla, mas aí eu vou explicar para todo mundo de forma geral, claro que lá eles vão ter mais profundidade para estar compreendendo, até para que eles possam, de repente, estar fazendo já algum protocolo, algum tratamento para eles de limpeza a partir dessa leitura, porque as leituras trazem as clarificações, né? Então, abre-se o rastreio do campo apométrico e a gente limpa o que tem. Então, também tem essa forma. Então, o que acontece? A personalidade múltipla, ela é alguém da vida passada, que pode ser um ser desencarnado, e aí a gente pode estar puxando ele para uma obsessão, se tornando obsessor, ou uma personalidade de alguém que está encarnado, que aí ela é um fractal, que não esquece um passado. Um passado que me fala aqui que essa personalidade, ela diz que você fez ela perder coisas importantes, mas eu vejo matéria. Ou seja, me parece que essa personalidade, ela está muito ligada à matéria. Ou seja, não consegue perdoar você por conta de uma perda na matéria. Porém, a espiritualidade fala que por mais que essa personalidade ela veio trazendo muitas dificuldades para a tua vida, para alguns obsessor, para outros é a personalidade de uma outra mulher que está encarnada, tá? Onde julga-se que todo tipo de dificuldade, a culpa é tua, sendo que isso foi em outra vida, você não tinha consciência que você tinha hoje, essa personalidade, ela não está entendendo muito bem essa questão, tá? Aqui me mostra que a partir de agora abrirá um novo capítulo da tua história, onde você vai estar com um selo de proteção poderoso, que pode ser de Miguel, pode ser de São Bento, porque eu vejo um selo forte contra energias pesadas, tá? Contra esse ser, um inimigo kármico, tá? Aqui uma PM se tornando um inimigo kármico porque há uma perseguição.
e pode ter colocado você em muitas perseguições, tá? E para quem essa pessoa, ela tá encarnada e é um fractal dessa pessoa, que é aquela simples situação, né? Às vezes muita gente vira falar assim para mim, Evana, por que que essa pessoa não para de fazer magia para mim, não para de me demandar? Por que que essa pessoa não deixa de me prejudicar em vida, né? Mesmo que eu não faça magia, prejudique. Porque há um fractal dessa pessoa conectado a uma vida passada, cobrando você. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem consciência. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu estou trazendo uma consciência espiritual que vai além e que quando a gente trata, resolve muitos problemas, tá? Então, essa consciência, muitas vezes, ela não sabe. Quantas vezes alguém já falou, eu não gosto do fulano, não gosto da fulana, sei lá, meu santo não bate. Isso é uma desculpa porque essa pessoa não sabe explicar o que ela sente contra você quando ela não tem motivo nenhum para ter nada contra você. A raiva, o ódio, a inveja, o olho gordo, a maldade, a maledicência, a fofoca, a intriga, o desejo da queda. A pessoa não sabe explicar. Aí o que a pessoa fala? Ah, sei lá, o santo não bateu. O santo não tá batendo. Não gosto dessa pessoa, não vou com a cara dela. Tudo bem que tem pessoas que às vezes não combinam com a nossa vibração, com a nossa energia, não combinam com o nosso futuro, mas eu não tô falando disso não. Eu tô falando daquela pessoa que traz uma perseguição para você, tá? E aqui vai ter uma proteção no teu campo, que vai partir aqui de um equilíbrio emocional, que vai colocar a tua vibração em outro ponto. E principalmente para alguns que estão passando por dificuldade financeira, isso tem a ver com financeiro, ou até dependência emocional também, tá muito forte nesses dois campos, tá me falando aqui disso mudando a tua vida, tá? A carta da dedicação. Dedique-se tá olhando mesmo para essa situação com a razão, mais do que com a emoção. Eu sei que somos seres totalmente emocionais, nós humanos, né? E precisamos muitas vezes, né, compreender como separar o joio do trigo, né? A emoção da razão. Você agindo de maneira racional, tá? Essa situação aqui será definitivamente protegida. Eu não vou dizer que o conflito vai acabar e que essa personalidade, essa PM, ela aceite ir com espiritualidade para resgate, tá? Não vou dizer que ela vai aceitar, não. Ela vai continuar esperando você abrir brecha para estar podendo interferindo na tua vida. Ela vai continuar aqui tentando fazer planos. Mas quando você compreende que você pode paralisar isso agora, você tem nas suas mãos o poder da transformação de todas as dificuldades que você está passando em realização e luz para a tua vida, tá? Vamos receber conselhinhos de Arcanjo Miguel para esse jogo? Meu amor, não esquece o like, o hypar. Você que não se inscreveu, se inscreve. Você que quer ser membro aqui do canal, @eu sou Evana. Aproveita, quando acabar esse vídeo, vai lá. Dá uma olhadinha no clube de membros, participe, experimenta, vê se você gosta. Tem leituras antecipadas, leituras exclusivas. Membros diamante podem participar da apometria coletiva, mandar também uma pergunta para mim por mês. Tem outros níveis de membro, tem membro com limpeza energética mensal. E quem quiser participar do curso de apometria, o curso avançado, a primeira aula ao vivo é dia 13, mas o conteúdo gravado, teórico, já está todo disponível para você acessar, tá? O alerta divino fala para você cuidar das suas emoções. Quando as coisas não estão saindo do jeito que você quer, tá? Esteja sempre sintonizando a paz. A paz é a tua maior riqueza. A espada azul. Arcanjo Miguel também vem falando muito para você cortar essas formas, pensamentos, sentimentos sobre o passado, tá? Ele fala que essas amarras emocionais e esses laços de medo ou de apego a alguma história
que já não precisa mais estar no teu futuro, está limitando você, tá? E você precisa se libertar dessa negatividade para conseguir essa liberdade. A aliança sagrada. E aqui a espiritualidade fala, a egrégora de Miguel protegendo você. Lembra que eu falei? É um selo de Miguel, aqui é um selo de Miguel. E ele está falando que enquanto você manter essa postura, você estará vibrando em luz cada vez mais. E cada vez mais uma proteção sobre essa situação. Até que vai chegar uma hora, essa pessoa, né, essa personalidade que pode estar vindo de uma pessoa encarnada, ou até ou ser uma personalidade desencarnada, um obsessor, não consegue mais atingir o teu rastro, enxergar o teu rastro, entender onde você está. Como se vai ser colocado aqui um selo de proteção muito grande. E aqui traz bênçãos ocultas, quando Miguel fala que algumas dificuldades, principalmente as espirituais, que estão no teu caminho agora, elas têm bênçãos disfarçadas, tá? E que você pode descobrir quando você começa a tomar decisões assertivas, emocionalmente estáveis, olhar pela razão, tá? Mas também se permitir viver os momentos felizes e melhores que a espiritualidade traz para você. E com isso você consegue, portal da abundância. Então, para alguém, isso aqui está falando muito de prosperidade financeira, de fonte aqui inesgotável. Ou seja, eu vou te dizer, vou resumir, tá? Que através de uma derrota, você descobre a tua vitória. É aquela coisa, né? Você não perdeu a guerra, você pode ter perdido uma batalha, mas agora tu vai pra guerra. E tu vai munido de novas experiências, novas estratégias. E agora você vai ganhar. E é isso, meus amores. Eu vou convidando vocês a estarem agora assistindo a leitura do signo de vocês. Tanto o signo solar, lua, ascendente, Vênus, outros signos fortes do seu mapa, tá? Como também você pode estar vendo aí outras leituras da mensagem da espiritualidade de outras semanas para você. Não esquece que essa leitura ela é atemporal, né? Então, a partir do momento que você está vendo, começa a contar o tempo para acontecer para você. E é isso, meus amores. Um beijo, gratidão. Eu vou convidando vocês a estarem assistindo agora comigo. Signo Lua, signo ascendente para complementar essa leitura. Outros signos fortes do seu mapa. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.